Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos conversando sobre o livro de Joel e hoje nós vamos falar sobre 3 promessas, 3 profecias significativas sobre o livro de Joel, muito citadas no Novo Testamento. Nós vamos falar sobre o dia do Senhor, sobre o derramamento do Espírito Santo e vamos falar sobre o dia da salvação ou a salvação do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Joel, nós podemos dizer que apesar de a gente não conhecer o contexto histórico, não conhecer quem é essa figura histórica, quem é essa figura profética, nós não sabemos quem ele é, não sabemos em que época ele escreveu. Ele escreveu 3 profecias significativas, 3 promessas significativas muito citadas no Novo Testamento, né? A primeira delas é o dia do Senhor, né? A ideia do dia do Senhor, algo muito normal para os israelitas, para os judeus. Eles estavam acostumados com a profecia do dia do Senhor, o dia que o Senhor irá julgar toda a terra. Irá julgar aqueles que serão salvos, os justos, e irá julgar os ímpios. Todos passarão sobre o tribunal de Cristo, o tribunal do Senhor, o tribunal de Deus, e todos serão julgados por suas obras. Pelo menos é o que entendiam os judeus no Antigo Testamento. Nós sabemos que nós também seremos julgados por nossas obras, mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós seremos julgados porque cremos em Jesus, seremos justificados pela fé e pelas obras dele. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Mas esse dia do Senhor é muito importante na escatologia judaica e também na escatologia cristã, porque representa o dia do retorno do Senhor, o dia onde os novos céus e a nova terra vão acontecer, a nova criação. Então esse dia que a gente entende lá no nosso contexto cristão como o dia do Apocalipse, o dia do retorno de Jesus, né? O dia do arrebatamento, sei lá, o dia da ressurreição dos mortos, tudo isso muitas dessas questões faziam parte também da escatologia judaica, como a ressurreição dos mortos, como o dia do juízo, por exemplo, e aqui nós chamamos de dia do Senhor. Ou o último dia, também muito característica deles, dos judeus, na sua escatologia, nas suas profecias, falar de último dia ou o dia do Senhor significa a mesma coisa. Não quer dizer que podemos tirar isso como literal, que um dia representa um dia somente, mas talvez represente um período histórico. Podemos dizer, e não tem erro nenhum falar sobre isso, que o dia do Senhor começou na crucificação e ele vai terminar, assim, ele vai se encerrar no dia do retorno de Jesus. Também falamos sobre o derramamento do Espírito, né? Então a ideia do derramamento do Espírito é uma profecia de Joel muito falada, que todo aquele que crê no Senhor será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em cada um dos cristãos, em cada uma daquelas pessoas que creem, do povo de Deus que creem no Senhor. Então, a ideia do derramamento do Espírito é uma profecia também muito enfatizada no Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, por exemplo, no dia do Pentecostes, Pedro vai citar essa profecia de Joel, que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Então, é algo que Deus já realizou, vamos dizer assim, mas pertence, se nós olhar para o contexto do livro de Joel e contexto escatológico judaico, pertence a esse período do dia do Senhor. Por isso nós dizemos que o dia do Senhor pode ser considerado a partir da cruz até o dia do retorno do Senhor. Deus está derramando o seu Espírito sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor. E Joel também fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, Paulo vai citar essa passagem, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa essa ideia no Antigo Testamento, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo? Aquele que verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor, aquele que se arrepende dos seus pecados, se arrepende da sua idolatria e se arrepende de fazer outros deuses serem o Senhor da sua vida, ou qualquer outra coisa ser o Senhor da sua vida, e retornam, reconciliam-se com Deus, invocam e dizem: o Senhor é o único Deus. É o significado do nome de Joel, né? Yahvé é o único Deus. Então, aquele que verdadeiramente invoca o nome do Senhor, aquele que se arrepende de toda a idolatria do seu coração, ele volta para o Senhor e considera o Senhor o único Deus. Esse que crê no Senhor será salvo. Nós sabemos isso, né? Que nós cremos no Senhor, nós cremos no Messias, nós cremos em Jesus Cristo, e nós, por causa de crermos em Jesus Cristo, nós abandonamos todos os outros ídolos do nosso coração. E é por causa dessa fé em Cristo Jesus e por causa daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, justificando a gente dos nossos pecados,
é por causa disso que nós somos salvos, mas é uma promessa e descrita no livro de Joel. Apesar de um livro tão curtinho, de 3 apenas capítulos, que a gente não sabe nada sobre o contexto histórico, não sabe, sabe pouca coisa, né, sobre o contexto histórico, só sabemos que começou numa praga, né, ele começa a falar de arrependimento, começa a falar que Deus é a resposta para todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, e aí ele vai falar sobre essas 3 promessas que para nós são promessas que na época de Joel eram promessas para outra época, na vinda do Messias. Os judeus também entendiam isso muito claramente, que as promessas escatológicas aconteceriam quando o Messias viesse, mas Jesus já veio e essas promessas já estão se cumprindo sobre a nossa vida e elas vão findar no dia do Senhor, ou seja, vão findar no dia que Jesus voltar, né? E essa é uma grande esperança para todos nós cristãos. E para os judeus, a esperança é que o Messias ainda venha, ele ainda não veio. Mas para nós que entendemos, que cremos em Cristo Jesus, nós sabemos que ele já veio, que a promessa está se cumprindo e que ela vai se cumprir de maneira plena no último dia ou no dia do Senhor. Espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais o livro de Joel, mas é o Espírito Santo que tem que dar clareza para você. Então leia, estude e que Deus te abençoe e ilumine seu coração para que você possa entender um pouquinho mais sobre a Bíblia como um todo, mas agora nesse caso, né, sobre o livro de Joel. Grande abraço e até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre Tiago. Vamos para o Novo Testamento de novo e vamos falar sobre Tiago. Grande abraço, fiquem com Deus.